Olá, tudo bom? Meu nome é Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas, e hoje eu gostaria de falar sobre a noção de necropolítica para o filósofo camaronês Attila Mbembe. Para isso, eu acredito ser necessário falar primeiro sobre a biopolítica para o Michel Foucault. E é necessário compreender que a biopolítica é estendida para a noção de necropolítica e Attila Mbembe consegue colocar um acréscimo nessa análise, aumentando as possibilidades analíticas que a noção de biopoder, de biopolítica, inicialmente entregava. Então, como ponto de partida, é necessário compreender que no século XVIII, segundo Michel Foucault, acontece o nascimento do biopoder. Um novo tipo de tecnologia de poder, com mecanismos e técnicas diferentes daquelas vistas com o poder disciplinar ou com o poder soberano. Michel Foucault coloca em choque a noção clássica de soberania como um poder baseado no direito de vida e morte, e esse poder é fundamentado, principalmente, na possibilidade prática do soberano deixar viver, ou seja, não se intrometer de maneira massiva na vida cotidiana com a criação de normas, mas aparecer no momento decisivo da morte, no momento de retirar a vida com potência e com autoridade, retirar a vida dos seus súditos. No entanto, após o nascimento das cidades, o crescimento populacional, a concentração de trabalhadores, a vida vivida passa a ser elemento e até mesmo condição fundamental da manutenção da produtividade, que já havia sido objeto de trabalho dos mecanismos disciplinares e da sociedade disciplinar nascente. Um poder, então, que se fazia nos corpos, na disciplina dos pequenos movimentos, na força focada nos detalhes, o poder disciplinar, na criação e imposição de normas, é complementado por um tipo de poder que se apoia na vida biológica, que compreende o corpo como corpo-espécie, nas estimativas estatísticas e no foco na espécie. Nasce assim o biopoder e suas práticas biopolíticas. A vida biológica, como objeto principal dessa nova tecnologia de poder biopolítica, desloca o eixo de ação do indivíduo sobre o indivíduo para a população, sobre a população. Do átomo para o todo, do individual para o global. Da norma aplicada ao indivíduo para a normalização assumida após o estudo da população. Não se trata então mais somente de aplicar normas por disciplinamento individual, mas é necessário entender dados e estatísticas globais, como a taxa de mortalidade, para concluir qual é o valor normal adequado para uma cidade, para que se tenha um objetivo razoável, segundo médias consideradas convenientes, e que faz com que a vida biológica seja aos poucos estatizada. Como exemplo para isso, é necessário entender, por exemplo, que é muito importante para o biopoder observar as taxas de nascimento, é muito importante observar as taxas de criminalidade, é muito importante colocar em termos estatísticos o governo da população. E a população, ela nasce como um elemento político novo. Um elemento político que já não é mais ligada à depopulação, ou seja, população não é vista como aquilo que se faz quando se tem um território conquistado sem população. Um território conquistado em que a população diminuiu. A população agora é vista como um elemento político central, como um conjunto de indivíduos desejantes, múltiplos, que precisam ser conduzidos. E, acima de tudo, que são iguais perante a noção de espécie. A noção de espécie os torna iguais, torna a população igual, desse ponto de vista biológico, e faz com que a técnica estatística seja super adequada para se entender políticas aplicadas sobre a população, porque aí se tem na população, com essa visão, um todo igual do ponto de vista biológico que pode ser administrado a partir da estatística, que pode se ver os resultados, os efeitos políticos a partir justamente das pesquisas estatísticas. No biopoder, a espécie, o corpo-espécie, ele precisa ser suportado por um fazer viver, por uma força, uma propulsão de vida baseada na boa administração pública. E dessa forma, pode-se rever a noção de fazer morrer e fazer viver. Novamente, o fazer morrer como sendo o direito da espada, pois em relação ao poder soberano, o direito de matar
é que detém efetivamente em si a essência do direito de vida e morte, ao matar exerce-se o direito sobre a vida. O fazer viver é um direito novo, que não vai apagar o primeiro, o de fazer morrer, mas vai penetrá-lo, perpassá-lo e vai modificar de tal forma que o fazer morrer se transformará em um deixar morrer. Ou seja, a assistência, a administração do Estado, de um ponto de vista biopolítico, faz viver, observando taxas de nascimento, de criminalidade, observando a quantidade de hospitais para diferentes bairros numa cidade, por exemplo, observando a quantidade de escolas, distribuindo elas para que atenda as populações que se deve fazer viver, mas ao mesmo tempo, na falta da assistência, vai deixar morrer, não se preocupando com a criminalidade em bairros que não são estratégicos, por exemplo, não se preocupando em fornecer escolas para bairros em que talvez não se queira de fato que as pessoas sejam escolarizadas. Fazendo essa comparação entre um poder soberano anterior à administração de Estado biopolítica e o poder do biopoder, pode-se entender inicialmente que o poder da soberania é o de fazer morrer e deixar viver, enquanto o biopoder emerge como o direito de fazer viver e deixar morrer. Mas há uma maneira do biopoder conseguir fazer morrer através do racismo de Estado. Através do racismo de Estado se cria alvos, normalmente grupos ligados por algum aspecto biológico, que acabam sendo os alvos das práticas de morte, e ao serem esses alvos, o grupo normalizado tem uma propulsão de vida. O que eu quero dizer com isso? O exemplo prático é o nazismo. Um exemplo prático, um dos exemplos. No nazismo, a morte do judeu, do gay, do comunista é um tipo de morte que aumenta e valida a soberania do ariano. Fazer morrer o racismo de Estado com o outro aumenta o fazer viver da população validada, legitimada, normalizada. Agora, passando para a noção de necropolítica, primeiro ela é atravessada por certos deslocamentos em relação ao entendimento contemporâneo sobre política, sobre soberania, sobre funcionamento do Estado. A partir de uma visão que se instala nos territórios colonizados, Attila Mbembe desenvolve um entendimento sobre a necropolítica como aquilo que ultrapassa os limites da biopolítica Foucaultiana. E percebam, a biopolítica se refere a uma administração dentro do Estado, sobre a população. A necropolítica vai falar principalmente sobre os territórios colonizados, sobre os territórios em que os estados biopolíticos aplicaram seu governo fora dos seus limites. Aplicaram seu governo fora dos limites em que o Estado de Direito valia. E Attila Mbembe, inicialmente, compreende a soberania como uma relação previsível de transgressão. O Estado soberano é aquele autorizado ao ato de transgressão da morte. Eu abro aspas aqui para Attila Mbembe. A política é, portanto, a morte que vive uma vida humana. Essa também é a definição de conhecimento absoluto e soberania, arriscar a totalidade de uma vida. A política só pode ser traçada como uma transgressão em espiral, como aquela diferença que desorienta a própria ideia do limite. Mais especificamente, a política é a diferença colocada em jogo pela violação de um tabu. A perspectiva da política enquanto possibilidade de transgressão atualiza o entendimento da própria forma política moderna. Desloca o seu objetivo, não se trata mais de compreender a política enquanto uma possibilidade de resolução de conflitos de maneira racional, mas de observar a realidade concreta e compreender que a política, com foco na soberania, envolve a possibilidade de matar legitimamente. E aqui a gente tem também uma ligação, uma influência com os estudos de Agamben acerca do estado de exceção, do homo sacer. A morte legítima perpetrada pelo biopoder, que é relacionada ao racismo de Estado, e a possibilidade também de, na separação entre povo e população, eliminar partes do povo que não se adequam às normas. E aqui é necessário compreender, né? Para o Foucault, o povo é um pedaço dentro da população
que não se comporta como se fosse membro da população. É o pedaço não normalizado, é o pedaço ingovernável, incorrigível. São os excluídos, no fundo. Só que a Atília Mbembe vai dizer que eliminar o povo que não se adequa às normas e não pode ascender à população não é mais viável para compreender o papel da morte nos territórios afligidos pela necropolítica, nos territórios de colônia. Trata-se de um outro entendimento. O biopoder faz viver e deixa morrer. A necropolítica faz viver aqueles que aplicam a morte e faz morrer as suas vítimas. Este fazer morrer necropolítico é impessoal e é mecanizado. Novamente, citação da Atília Mbembe. Em um contexto em que a decapitação é vista como menos humilhante do que o enforcamento, inovações nas tecnologias de assassinato visam não só civilizar os caminhos da morte, mas também eliminar um grande número de vítimas em espaço relativamente curto de tempo. E isso só pode acontecer numa zona territorial em que opera o estado de exceção. Pois, segundo Giorgio Agamben, e aqui eu trago Agamben, o estado de exceção separa, pois, a norma de sua aplicação para tornar possível a sua aplicação. Introduz no direito uma zona de anomia para tornar possível a normatização efetiva do real. É no estado de exceção que é possível aplicar normas que possibilitam a transgressão estatal. O Estado soberano se faz presente justamente sobre a vida dos nativos nos territórios colonizados. E segundo Atília Mbembe, e aqui eu abro aspas novamente para o autor, por todas essas razões, o direito soberano de matar não está sujeito a qualquer regra nas colônias. Lá o soberano pode matar em qualquer momento ou de qualquer maneira. A guerra colonial não está sujeita a normas legais e institucionais. Não é uma atividade codificada legalmente. E a necropolítica, entendida a partir de uma visão, de uma superação da biopolítica, de uma extensão da biopolítica, ela se faz como uma estratégia de poder. Ou seja, necropolítica não é um planejamento estratégico consciente, apesar de dentro dela também haver esse planejamento. Mas, para além disso, ela se configura como uma estratégia de poder, que é um conjunto de meios operados para fazer funcional, para manter um dispositivo de poder. O Foucault diz o seguinte: podemos também falar de estratégia própria às relações de poder na medida em que elas constituem modos de ação sobre a ação possível, eventual, suposta de outros. Podemos então decifrar em termos de estratégia os mecanismos utilizados nas relações de poder. Relação de poder, por sua vez, como ponto central, envolve a condução do outro, envolve a ação sobre a ação do outro. E a estratégia de poder é quando a gente consegue encontrar uma regularidade sobre a aplicação da força que gera a relação de poder. Dessa forma, a comparação da necropolítica como uma política de morte com a biopolítica, uma política de vida, compreende justamente uma genealogia da morte, não mais uma genealogia da vida. O entendimento de que as estratégias de poder se modificam e que a morte no neoliberalismo sobre as colônias é aplicada de maneira asséptica. A Suzy Pisa, inclusive, é uma das autoras que coloca em jogo essa insuficiência da biopolítica para se compreender as mortes nas colônias. Coloca em jogo justamente a insuficiência para entender que na colônia o assassinato do inimigo é o objetivo primeiro e absoluto, o que na biopolítica não. O objetivo primeiro na biopolítica é o fazer viver da população, fortalecida enquanto população normalizada. A necropolítica, como sinônimo de uma política construída na modernidade através da soberania praticada enquanto ato de transgressão, enquanto a maior transgressão de todas, a da morte. Ou seja, a política enquanto aquilo que se faz, aquilo que tem uma forma, mas não necessariamente se tem uma origem que funcionaria como referência para um retorno seguro. A necropolítica, assim, acontece quando o fazer viver e deixar morrer da biopolítica
se unem a um imperativo da morte, um fazer morrer aliado não ao racismo de Estado, mas ao racismo enquanto elemento concreto de exclusão da própria possibilidade de viver. O racismo, assim, dentro do texto da necropolítica, pode ser entendido como aquilo que regula a distribuição de morte e torna possível as funções assassinas do Estado. Não como subproduto, mas como proposta de morte. O racismo na necropolítica distribui as mortes. Em vez de um subproduto da biopolítica, uma necessidade escusa, operada como necessidade moralmente condenável e por isso mesmo justificada por diferentes projetos, como o nazismo, como a guerra às drogas, o racismo passa a operar papel positivo, de proposta, prescritivo. Na necropolítica, a morte é prescrita, e na estratégia necropolítica, a morte é fabricada. Num sentido parecido que a vida é fabricada na biopolítica. A morte na biopolítica, por sua vez, é um subproduto. Na necropolítica não há um subproduto. A morte, ela é o grande ponto. Ela é o objetivo primário, primeiro e absoluto. O sujeito que é alvo da morte, ele é fabricado para isso. É constituído pelo poder enquanto corpo descartável. A Atília Mbembe vai falar sobre isso, que a soberania consiste no poder de fabricar toda uma série de pessoas que, por definição, vivem no limite da vida, ou no limite externo da vida. Pessoas para quem viver é um constante acerto de contas com a morte, em condições em que a própria morte tende cada vez mais a se tornar algo espectral, tanto em termos de como é sofrida, quanto pela forma como é infligida. É característica da necropolítica não só matar, mas cuidar para que os corpos mortos sejam fabricados, para que a população que mata não sinta remorso. O corpo morto-vivo do alvo da necropolítica é um corpo fabricado pelo poder para ser alvo, para ser um boneco de pano, um saco de ossos apto à morte. Ao mesmo tempo, o corpo que mata é fabricado para ser o soberano representado por um indivíduo apto a matar. A necropolítica fabrica seus alvos e cria tecnologias, mecanismos de poder eliminá-los. E cria, ao mesmo tempo, um discurso que faz com que os algozes não sintam remorso. Tudo bem? Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Coloque nos comentários qual é a sua visão sobre a necropolítica, se você utiliza nas suas pesquisas ou se tem curiosidade sobre. Eu vou deixar também na descrição os textos que serviram como referência para eu fazer esse roteiro. Vou deixar o texto do Colunas Tortas na descrição também, que tem por escrito, passo a passo, a descrição da necropolítica. Muito obrigado.